Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Senhor nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes. Capítulo 3, livro de Juízes. Juízes, capítulo 3. Poderoso Deus, eterno Pai, fala conosco nesta noite através da Tua palavra. Toma a direção, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, desta palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, que nada venha sair, Deus, de mim mesmo nesta noite, mas que eu seja, Pai, um meio, Pai, a qual a Tua palavra chegará à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha falar, meu Deus, à Tua igreja e a mim, ó Deus, nesta noite, Pai. Fala, Pai, conosco, Pai, é o que te peço, em nome de Jesus, e repreende todo empecilho, todo embaraço, todas as muralhas venham cair por terra, em nome de Jesus. Tudo aquilo, ó Pai, que quer impedir, meu Deus, a Tua palavra de chegar, a Deus, a Tua igreja, em nome de Jesus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Vou começar lendo aqui do versículo 1, que diz assim: São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Estas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Capítulo 3 de Juízes, né, é um relato do que é quase todo o livro de Juízes, né? O Senhor, né, nasce uma nova geração e essa geração se esquece do Deus, né, dos seus pais, do Deus dos seus antepassados, do Deus de Moisés, o Deus que tirou o povo israelita do meio do Egito, né, e trouxe eles até esta terra onde eles viviam. E o livro de Juízes, em resumo, é isso, né? É o povo se esquecendo de Deus, cultuando a outros deuses, né? Se prostituindo com outros deuses, e depois se arrepende. Por quê? Porque Deus permite que outras nações venham e subjuguem eles, né? Que outras nações venham e tomem as suas terras ali e os façam, né, trabalharem forçadamente, né? Isso acontece praticamente durante todo o livro de Juízes, né? E o capítulo 3 relata aqui que os israelitas são postos à prova, né, pelo Senhor. Aqui no começo do versículo, né, o Senhor relata: são estas as nações, né, que o Senhor deixou para
pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. No versículo 4 diz assim, estas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. O Senhor, Ele é um Deus que nos prova, Nós somos provados, Porque sem provação a gente não pode, ser aprovado assim. Como que a gente vai alcançar a nossa salvação se a gente não for passar por provas, Se a gente não for provado por Deus? Da mesma forma, que o Senhor provou aqui os israelitas, e nessa prova eles não passaram, porque eles pecaram, ao Senhor, pecaram, se prostituíram contra os deuses, cultuaram os deuses dos cananeus, dos povos que viviam nesta terra. Eles não passaram nessa prova, mas Deus, Ele nos prova. Da mesma forma que Ele provou esse povo naquela época, Ele prova a nossa vida também. Nós somos provados. Por que nós somos provados? Porque Deus, Ele quer um povo que seja totalmente fiel a Ele, um povo escolhido totalmente fiel a Ele. É esse povo que vai herdar a salvação eterna. É esse povo que vai morar, na Nova Jerusalém. Então não vai ser qualquer um que vai entrar na Nova Jerusalém, não vai ser qualquer um que se diz, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, que vai entrar na cidade que Deus está preparando, que Jesus nos disse que estava indo preparar, para nós. Então Deus nos prova. Por que Ele nos prova? Para ver se nós estamos fiel a Ele, para ver se nós vamos resistir e continuar, persistir pelo caminho, por esse caminho, o caminho que Ele nos diz aqui na palavra dEle. Por isso Deus nos prova, Então, o Senhor nos prova, para que venhamos ser aprovados por Ele, E é fácil, a gente seguir a Jesus Cristo quando tudo vai bem em nossas vidas, Aí é fácil dizer, eu sou crente, eu sou cristão, Muitas pessoas, nos momentos da bonança, nos momentos felizes, estão seguindo a Jesus. Muitos se dizem crentes, muitos falam, eu sou cristão, eu sou evangélico, vou para a igreja, mas está tudo indo muito bem na vida dessas pessoas. Essas pessoas não têm problemas financeiros, não têm problema de saúde, não têm problemas assim graves, que possam abalar a sua fé. Mas a coisa pega quando a pessoa está passando por um momento difícil. Aí que Deus vai ver a intenção de cada um. É aí que Deus vê quando a pessoa é verdadeiramente fiel a Ele, ou só está na igreja para conseguir algo, E a gente sabe que isso acontece, porque tem muitas pessoas que só vão para a igreja para conseguir algo de Deus, conseguir um benefício de Deus. Muitas pessoas vão para a igreja por isso. Muitas pessoas querem o quê? Bens materiais. Muitas pessoas querem o quê? Casa, carro, quer estar bem financeiramente, quer ter status, quer se mostrar para os outros que está bem, E a gente vê isso acontecendo. A gente vê essas coisas acontecendo porque as pessoas hoje em dia esqueceram da vida real e ficam fazendo tudo em redes sociais. As pessoas, estou viajando, e aí é fotinho, mostrando a sua vida em redes sociais. Por quê? A pessoa quer mostrar que ela está bem, a pessoa quer mostrar que ela está viajando, que ela está curtindo, que ela está comendo e bebendo do melhor, que ela está nos melhores lugares. As pessoas são assim. A gente também é assim, só que a gente tem que matar o nosso eu todos os dias.
A gente tem que tirar isso das nossas vidas todos os dias, porque o nosso objetivo aqui na terra não é alcançar as coisas desta terra. Nosso objetivo aqui nesta terra não é conseguir uma casa, não é conseguir um carro, não é estar bem financeiramente. Nosso objetivo aqui é servir a Deus. Nosso objetivo aqui nesta terra é alcançar a nossa salvação. Esse é o nosso maior bem aqui nesta terra. Não há bem maior que isso. A gente pode passar por tribulações, a gente pode passar por provações, a gente pode passar pelo que for, mas a gente tem que estar com Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo está conosco, a gente pode passar por qualquer coisa. A gente passa por qualquer momento difícil, a gente passa por qualquer tribulação, por qualquer aflição, a gente passa, porque Ele nos consola, Ele nos sustenta. O Senhor Jesus não deixa que venha faltar o alimento nas nossas mesas. Quando somos fiéis a Ele, Ele fala que o justo jamais mendigará um pão, porque Ele supre as nossas necessidades. Então, Cristo vê, Deus vê, né, aquele que está na igreja com a intenção de servi-lo fielmente e aquele que só está atrás de benefícios. Então, essas pessoas, quando estão atrás de benefícios, ou quando estão bem financeiramente, quando estão bem na sua vida, que nada vai mal, é fácil dizer que são crentes, é fácil dizer que são cristãos, né? É fácil falar, eu sou crente, mas está tudo indo muito bem. Mas uma coisa tem, né? Por quê? Quando as pessoas estão indo muito bem, nada de mal está acontecendo com essas pessoas, será que essas pessoas estão sendo provadas por Deus? Será que essas pessoas estão fiéis a Deus? Porque Deus, Ele prova aquele que Ele ama e aquele, né, que Ele sabe que realmente vai resistir todas as tribulações, que vai vir o vento e aquela casinha que está firmada na rocha vai continuar de pé, né? Não é uma casa firmada na areia, não é um alicerce que está firmado na areia, ele está firmado na rocha. O vento sopra, a palavra de Deus diz que o vento sopra, só que ela permanece de pé, né? Então algo de errado tem na vida dessa pessoa, porque está indo tudo muito bem. O crente verdadeiramente fiel a Deus, ele passa por provação. Não tem como um crente não passar por provação. O crente, ele passa por provação. Amém? Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1. No capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 6, diz assim, ó: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então é lícito que nós passemos por provações, porque quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, a noiva, nós iremos com Ele, né? Por quê? Porque fomos aprovados, né, por Deus, nas provações, né, nas tribulações, nas aflições que acontecem em nossas vidas.
e permanecemos fiéis, né? Somos pecadores, sim. Por quê? Porque nós somos carne, né? Nós pecamos, sim, mas nós não devemos continuar permanecendo no mesmo erro. O Senhor, Ele nos chama para sermos santos, para nos santificar, né? O Senhor, Ele nos chama para nos santificar. Quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, mais difícil fica a caminhada com Ele. Quanto mais nós entendemos esta palavra, mais difícil fica para o cristão. É uma caminhada muito difícil. Se fosse fácil, né, praticamente todo mundo estaria sendo salvo. Se fosse fácil, né, todos aqueles que dizem cristãos, que se dizem evangélicos, iriam ser salvos, mas não é uma caminhada fácil. Por esse motivo a gente vê muitos desistindo no meio do caminho, porque não estão firmados verdadeiramente em Cristo, né? Não estão verdadeiramente firmados, não estão alicerçados, não sabem nada desta palavra. Amém? E o Senhor, Ele prova os justos, lá no livro de Salmos, no capítulo 11. Em Salmos capítulo 11, versículo 5 diz assim: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Não, li errado, li o 12, é o 11:5. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Então, a palavra não nos deixa sem a luz, né, sem uma justificativa. O Senhor, Ele está dizendo aqui que Ele prova o justo. Amém? E Ele nos prova para que venhamos nos achegar mais, nos santificar mais, né? Então, somos provados para que nos santifiquemos. E o Senhor nos prova para nos ensinar também, para que venhamos aprender. Salmo 119, vamos ver lá. No versículo 71, diz assim, ó: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Amém? Então o Senhor, Ele prova. Para quê? Para que venhamos aprender. A gente é provado, a gente passa por tribulações, por provações, mas a gente não vai sair dessas provações, desses problemas que nós temos, sem aprender nada. A gente está sempre aprendendo e Deus está nos ensinando. Só basta a gente ter um coração aberto para ouvir, né, a voz do Senhor, porque Ele fala conosco, Ele nos ensina, né? E Ele nos ensina, Ele nos chama para que a palavra dele venha entrar no nosso coração, mas que a palavra dele venha penetrar em nossa vida e que a gente venha praticar a palavra dele, né? Não é só reter, não, é reter e depois dar, né? A gente tem que aprender e a gente tem que praticar. Amém? O Senhor nos prova para que a nossa fé aumente, né? Então a gente é provado porque a nossa fé, ela não pode ser uma fé pequenininha, né? Não pode ser uma fé minúscula, né? Porque a gente, em muitos momentos da nossa vida, a gente está passando por um período difícil da nossa vida,
Só que a gente está crendo que o Senhor é quem vai nos livrar. A gente está crendo que o Senhor é quem vai tirar a gente daquela situação. Então, a gente é provado para que a nossa fé aumente. A gente tem que confiar no Senhor, né? Confiar que é Ele que vai nos tirar de tal situação. Que é Ele o Deus que abre portas onde não há. Que é Ele o Deus que cura onde você foi desenganado. Então Deus nos prova para isso. Para que a gente venha confiar mais nele. Para que a nossa fé aumente. Então muitos dos nossos problemas, muitas das nossas aflições, muitas das coisas que nós passamos é para que a gente venha aprender a confiar mais no Senhor. E deixar que Ele venha agir por nós. E não nós agir na frente dEle, achando que a gente vai resolver o problema. A gente não resolve nada sem Deus. A gente está na igreja porque a gente entregou a nossa vida a Jesus Cristo. E Ele nos diz que Ele vai levar, né, vai nos ajudar a carregar o nosso fardo. Não é pesado demais. Ele nos ajuda. Né? E se Ele está ali nos ajudando, Ele é o Deus também que vai nos tirar de uma situação difícil e vai nos colocar numa situação favorável. Né? Então a gente tem que confiar no Senhor. Confiar no Senhor que Ele age no momento certo. A palavra dele diz que há tempo para tudo. Tempo para todas as coisas. Né? Então a gente só basta confiar e aprender também a esperar. Né? A palavra dele diz também no Salmo 40 que a gente deve ter paciência. Esperei com paciência. E o Senhor nos prova também para que venhamos transformar o nosso caráter. A gente não é o mesmo. A gente não tem que ser o mesmo. Quando a gente é chamado, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, a gente não pode ser o mesmo. A gente tem que transformar a nossa vida, transformar dia após dia. Cada dia, né, a palavra dele diz, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Temos que ser transformados, não podemos viver a mesma vida. Então nós somos provados para que a gente venha aprender também, né, que não devemos viver da mesma forma, que a gente tem que viver, né, um novo de Deus, aquilo que Ele nos ensina, a palavra, né, o Evangelho. Então, o Senhor, né, nos prova para que a gente seja transformado. E Ele nos prova também para nos aperfeiçoar. Né? Ele nos aperfeiçoa. Né? E a gente aprende com Cristo, aprende e a gente, daqui a pouco a gente está ensinando. Né? Quando eu me converti, eu ia louvar e eu não sabia louvar. Né? Logo que eu me converti, eu louvava assim, meu Deus, como eu sou ruim. Como eu sou péssimo, minha voz era horrível. Nossa, mas como era horrível. E eu me entristecia muito, porque parecia que só eu que louvava mal. A gente estava ali em grupo, né, mocidade, e eu via a minha voz, eu falava, meu Deus, que coisa horrível. E Deus, Ele vai, né, ele vai aperfeiçoando. Ele concede os seus dons, né? Ele dá, Ele doa ali para você. Você quer, né? Você quer ter um dom de Deus? Então, né? Se achegue mais ao Senhor. E eu ali, novo convertido, eu louvava, mas eu não gostava muito da minha voz. Eu achava que eu louvava muito mal. E às vezes eu me entristecia com isso. E aí certo dia eu estava louvando e eu vi que minha voz tinha mudado, né, no louvor. E nossa, minha voz mudou, está diferente. Né? E eu vi ali que Deus estava aperfeiçoando, né, o dom do louvor na minha vida. Eu não sou cantor, longe de mim.
mas eu não louvo do mesmo jeito que eu louvava antes, né? Deus aperfeiçoou isso na minha vida. E Ele vai aperfeiçoando várias coisas nas nossas vidas. Ele vai transformando as nossas vidas e Ele vai nos dando coisas para que a gente venha trabalhar para Ele. Se Ele dá um dom do louvor, é para que a gente louve, não só louve dentro da igreja, louve para aqueles que estão lá fora, né? Para que venham escutar, ouvir um louvor, ouvir a mensagem que tem no louvor, né? E ali aquele louvor toque na vida deles. Se Ele dá o dom da palavra, é que a gente venha aprender a falar, né? Aprender a se expressar e alcançar vidas através da palavra. Então Deus também nos prova para ver, né? Até onde a gente vai, né? E Ele aperfeiçoa as nossas vidas, né? E Ele vai nos provando para nos aperfeiçoar. Porque quando nós nos achegamos mais ao Senhor, Ele vem, Ele traz, Ele trata, Ele cuida, e Ele vai te tratando, vai cuidando de você, vai te entregando os dons, vai aperfeiçoando a sua vida. E você vai sendo um canal de bênção para outras pessoas. Você vai sendo bênção para outras pessoas. Amém? E Ele nos prova para nos abençoar. Muitas das vezes nós queremos alguma coisa, né? A gente é humano e a gente necessita de coisas. A gente necessita, porque a gente precisa sobreviver nessa terra. A gente está de passagem aqui. Não significa que a gente não precisamos de coisas aqui nesta terra, né? Não podemos colocar o nosso coração nas coisas desta terra, né? Ali como o jovem rico fez. O Senhor chamou ele, convidou ele, né? Doe tudo que você tem e siga-me, né? E ele ali, porque ele tinha o coração, né, preso ao dinheiro, às coisas materiais, ele se entristeceu, né? Mas nós precisamos de coisas. E Deus, Ele nos prova para nos abençoar também, né? E as bênçãos de Deus é maior do que a gente pode imaginar, né? A gente sabe disso. Nós que servimos ao Senhor e que já tivemos experiências de bênçãos que o Senhor nos dá, a gente sabe que Ele dará além do que a gente pede. Por isso que Ele nos prova também. Muitas das vezes nós somos provados, Deus nos prova para ver. Não, vamos ver, né? Vamos provar aquele filhinho meu ali para ver o que Ele vai fazer se eu der aquela bênção para ele, que ele tanto quer, que ele tanto está pedindo. Então eu vou provar ele, eu vou fazer ele ficar humilde, porque quando ele receber aquela bênção, ele não vai se engrandecer, e aquilo ali não vai entrar no coração dele. Então Deus nos prova para isso também, para nos abençoar. E a gente ficar humildezinho, né? Perante o Senhor, né? E é assim que Deus quer nos ver assim, humildes. O menorzinho, a gente tem que se sentir assim, o menorzinho da casa do Senhor, né? Não devemos nos exaltar, né? Nos engrandecer. Vamos ver lá em 1 Pedro, para finalizar. Vamos voltar lá para 1 Pedro. No capítulo 4 agora. 1 Pedro 4, versículos 12 e 13. Diz assim, ó: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém? Então, somos provados para que a gente venha, né, ser aprovado e morar, né, na Nova Jerusalém, morar na cidade, naquela bela cidade, grande cidade que Ele está preparando para nós, ou que já está pronta, né, não sei, já deve estar pronta e está esperando só, né, o soar da trombeta. A gente não sabe, né? A palavra dele diz que a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas a gente sabe que Ele vem, né? E a palavra dele diz que Ele virá, né, como um ladrão.
né? Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ele virá. Né? A gente não sabe o momento. Então, quanto mais nos achegamos a Deus, quanto mais buscamos o Senhor, quanto mais nos santificamos, mais perto da salvação nós estamos. Amém? E por isso que Deus nos prova, para que a gente venha herdar essa grande bênção, essa grande salvação, ao qual Ele se deu, se doou, deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? Deus abençoe a todos.